responsabilidade de ser pai. Mais do que nunca, irmãos, eu penso que é tempo da gente lembrar desta responsabilidade. Como é importante o papel do homem na família, do pai, do marido, do macho na família. E como nós estamos vivendo tempos em que a figura do macho, a figura do homem, tem sido bombardeada, neutralizada, embaçada no meio das nossas famílias. Como tem sido um tempo difícil que nós estamos vivendo em função dessa degradação da figura do homem no meio da família, essa diminuição do valor do homem no meio da família. Isso não mudou, irmãos. O que mudou é a cabeça das pessoas, mas a importância e a responsabilidade de ser pai, de ser marido, de ser homem, de ser o macho da casa, como isso ainda é importante. James Dobson, autor internacional, palestrante na área de família, ele afirma: ser pai não é coisa para covardes. Ser pai não é coisa para covardes. De fato, é verdade, irmãos, é verdade. A paternidade é uma função de tremenda responsabilidade, de tremenda importância para a família, para as pessoas de uma maneira geral. Como é importante para toda a sociedade, como é importante ter a figura do pai presente, ter a figura do provedor, do homem, daquele em quem eu vou me espelhar, daquele de quem eu vou tirar boas lições, bons exemplos, o meu espelho. Como isso é importante. E eu concordo com Dobson, ser pai não é coisa para covardes. Onde você procura ajuda? Quando você quer um modelo. Qual é o modelo ideal? Para quem você olha quando você necessita de ajuda e de conselhos a respeito da paternidade? Qual é o pai perfeito? Qual é o seu modelo? Logo mais o tema da mensagem logo mais é o pai perfeito. Mas hoje pela manhã nós vamos ver um pai que foi sempre perfeito, sempre perfeito. É o seu Pai celestial. Mateus capítulo 5, versículo 48, o próprio Jesus disse: portanto sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Pai, a proposta nesta manhã é que se você quer ser um pai melhor, você precisa olhar para o Pai perfeito e extrair dele lições para a sua vida e lições para a sua missão como pai. Hoje eu quero que a gente observe Deus como Ele é, a maneira como Ele nos trata, e a partir disso buscar algumas aplicações para a nossa tarefa de ser pais. Ser pais. Então, olhando para Deus, como Ele é Pai para cada um de nós, e vamos ter isso como modelo, e vamos tentar imitá-lo, vamos tentar ser um pouco mais parecido com o nosso Pai Celestial. Então, em primeiro lugar, se eu quero ser um pai melhor, eu preciso entender os meus filhos. Essa é a chave. Eu preciso entender os meus filhos. O Salmo 103 diz assim: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos. Ele lembra que somos pó. Olha, Deus sabe como você é feito. Deus sabe a maneira que você funciona. Deus entende você. Sabe qual é a reclamação número 1 das crianças a respeito dos seus pais? A reclamação número 1 é: pastor, os meus pais não me entendem. O meu pai não me entende. Então, se você quer ser um pai melhor, você precisa procurar entender como funciona a cabeça do seu filho. Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz assim: com sabedoria se constrói o lar, e sob a prudência ele se firma. A gente precisa entender, cada pessoa é diferente.
Você é um em 7 bilhões de habitantes desse planeta. Nós somos todos singulares. O seu filho precisa ser estudado por você, analisado, para que você possa entendê-lo. Nós precisamos entender a singularidade dos nossos filhos. Provérbios 22, versículo 6 ainda diz assim: eduque, eu pulei esse versículo, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Sabe qual é a melhor interpretação para esse versículo 6 de Provérbios 22? Eduque a criança no caminho em que deve andar. É você estudar o seu filho, é você entender as inclinações do seu filho, é você entender as tendências do coração do seu filho, os talentos do seu filho, os dons do seu filho, e você educá-lo naquele caminho. Não tentar encaixar o seu filho no seu molde, mas entender o molde em que seu filho foi feito, e educá-lo dentro deste molde. É como se o seu filho nasceu um bom matemático, não tente fazer dele um biólogo. Ou o seu filho odeia matemática, não tente fazer dele um engenheiro. Você entende? Você compreende como o seu filho é feito. Você entende como o seu filho é feito. E você o empurra, no bom sentido, o empurra para o caminho em que ele deve andar. Qual é a prova em que você compreende o seu filho? Aqui está Provérbios 14, 26. É o teste. Se você entende ou não o seu filho. Um homem de entendimento tem paciência. Se você tem paciência com os seus filhos, ou paciência com o seu filho, isso é prova de que você o entende. Primeira coisa, se você quer ser um pai melhor, entenda o seu filho. Segundo, se você quer ser um pai melhor, você precisa aceitar o seu filho. Aceitar. Você é perfeito? Claro que não. Mas Deus aceita você do jeito que você é. Sabe o nome disso? Graça. Deus quer que você aceite o seu filho ou os seus filhos do jeito que eles são. Isso também se chama graça. Você aceita o seu filho e pronto. Foi Deus que escolheu os filhos que você teria. Foi Deus que escolheu. Deus usou os seus genes, e Deus colocou os seus genes nos seus filhos, e Ele escolheu que aqueles fossem os seus filhos. Você precisa aceitá-los, e aceitá-los do jeito que eles são. A Bíblia diz em Romanos 15, 7, portanto aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Sabe o que isso significa? Você tem que firmar a singularidade deles, aceitar como eles são, não tentar fazer deles o que eles não são. Isso é uma tristeza, irmãos, quando nós observamos alguns pais tentando fazer com seus filhos, que seus filhos sejam da maneira que eles pais querem que eles sejam. Eu ouvi falar da história de um rapaz que estava fazendo uma segunda faculdade, completamente diferente da primeira faculdade. E alguém então lhe questionou dizendo, mas você está fazendo uma segunda faculdade que não tem nada a ver com a primeira, o que foi que houve? Ele disse assim, a primeira foi para o meu pai, aquele diploma foi para o meu pai, agora eu estou fazendo a minha faculdade. Sabe o que significa isso? O meu pai tentou me colocar dentro, no meu pai não me aceitou, não aceitou a maneira como eu sou, não aceitou o jeito que eu sou e tentou me colocar dentro da forma dele. Queridos, nós precisamos entender os nossos filhos e aceitar como são os nossos filhos. Eu não estou dizendo que nós devemos aceitar os erros, as mazelas, os fracassos, as coisas negativas que eles fazem. Eu estou dizendo aceitar o jeito que eles são. Seu filho é caladão, aceite-o do jeito que ele é. Seu filho é estabanado, seu filho é daquele que fala alto, seu filho é daquele que
corre dentro de casa, é o jeito dele. Você entende? Seu filho é tímido ou seu filho é espalhafatoso, nós precisamos aceitar a maneira como os nossos filhos são e não tentar transformá-los àquilo que nós gostaríamos que eles fossem. Nós temos que educá-los, nós temos que colocá-los no bom caminho, mas entender que cada um tem o seu jeito próprio e afirmar esse jeito e permitir que eles sejam como eles são. Filhos singulares, únicos, especiais. Então, se você quer ser como Deus, a paternidade de Deus, se você quer ser um pai melhor, primeiro, você entende seu filho. Segundo, você aceita seu filho. Quarto, você precisa disciplinar o seu filho. Se eu quero ser um pai melhor, eu preciso disciplinar os meus filhos. Olha o que Hebreus diz: o Senhor corrige a quem Ele ama. A Bíblia diz que se eu não disciplino meus filhos, duas coisas são verdade. Se eu não disciplino meus filhos, primeiro, eu realmente não amo meus filhos. Quem ama, disciplina. Se eu não disciplino, isso prova que eu não o amo. Provérbios 13, 24. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Todas as vezes que minhas filhas, quando eram pequenas, foram disciplinadas, eu lhes ensinei: papai está fazendo isso por quê? Elas respondiam: porque papai me ama. Disciplina é prova de amor. Agora, se eu não disciplino meu filho, isso prova que eu não amo. Segundo, isso prova que eu estou participando da destruição deles. Se eu não disciplino, eu não amo. Se eu não disciplino, eu estou participando da destruição deles. Provérbios 19 diz assim: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. A Bíblia é fantástica, né? Corrige enquanto tem tempo. Corrige. Veja bem, Deus não pune os seus filhos. Vamos parar com esse negócio, irmãos, de dizer: Deus está pesando a mão sobre fulano. Para com isso. Isso é o tempo do Velho Testamento, é o tempo da lei. Deus não pune, Deus disciplina. Qual é a diferença entre punição e disciplina? Vamos lá. O propósito da punição é infligir penalidade. Quem pune está dizendo assim: eu quero penalizar você pelo que você fez de errado. Quem pune está dizendo isso. Eu quero que você pague pelo que você fez de errado. O propósito da disciplina é diferente. O propósito da disciplina é: eu quero corrigir você, eu quero treinar você, eu quero que você seja melhor. O propósito da punição está no passado. Você fez algo errado no passado e você será punido por isso. O propósito da disciplina é o futuro. Eu quero que você haja de maneira certa no futuro. Eu quero que no futuro você faça a coisa certa. Por isso eu disciplino você hoje. A atitude de um pai que pune é raiva. Raiva. Nós punimos com raiva. Eu estou irritado com você. Eu estou chateado com você. Eu estou com raiva de você. O propósito do pai, ou a motivação do pai que disciplina, é amor. Eu quero que você seja bem-sucedido nesse mundo, meu filho. Eu quero que você seja um homem de bem, uma mulher de bem. Por isso eu estou disciplinando você. Então você não pode disciplinar quando você está com raiva. Você chegou em casa,
O seu filho pegou sua coleção de CDs, espalhou pelo chão, arrastou para lá, arranhou, quebrou. Volte para a rua. Deixa a raiva passar, né? Liga para a esposa, cata os CDs, não deixa eu ver isso, deixa eu chegar em casa. Entende como? Não haja com raiva, porque quando você for disciplinar o seu filho com raiva, você o estará punindo, descontando a sua frustração sobre ele. Não faça isso. A disciplina não pode ser feita com ódio, ela tem que ser feita com amor. E qual é o resultado? O resultado da punição é medo. Medo. O meu pai, eu tenho medo do meu pai. Irmãos, uma única vez, eu agi com uma das minhas filhas e eu vi medo nos olhos dela. Medo de mim. E eu quero dizer para os irmãos que foi a pior sensação que eu senti em relação às minhas filhas. Olhar nos olhos de uma delas, naquele momento em que eu estava com raiva, eu a estava punindo, e olhar nos olhos da minha filha e ver que ela estava com medo de mim, aquilo arrasou comigo. Eu não quero que as minhas filhas tenham medo de mim. Eu quero que elas tenham respeito. Eu quero que elas me amem. Eu quero que elas vejam que eu sou autoridade sobre a vida delas, mas eu não quero que elas tenham medo de mim. O resultado da disciplina é segurança. O resultado da punição é medo. O resultado da disciplina é segurança. Eu sei que o meu pai me ama e eu sei que o meu pai está agindo para o meu benefício. A disciplina que o meu pai está me dando, ainda que eu não goste, é para o meu benefício. Como você disciplina? Como você disciplina o seu filho? Em primeiro lugar, calmamente. Como já falamos, se você estiver com raiva, deixa a raiva passar. Discipline calmamente. Pais, diz aí, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Segundo, discipline rapidamente. Não vale, né, irmãos? Vem cá agora, senta aqui. Eu vou disciplinar você porque 30 dias atrás você, pelo amor de Deus, né? O filho vai dizer, o que é isso? O cara guardou 30 dias agora, né? Então tem que ser preciso, né? Rapidamente. Outra coisa, esporadicamente. Pai, minhas filhas nasceram e eu com aquela coisa de pai moderninho, né? As mesinhas de centro lá em casa, cheio de bibelôs, os aparelhos cheios de botões, cheios de luzes, e a gente dizia assim, não, nós vamos deixar tudo no lugar. Nós vamos ensinar os nossos filhos que não podem mexer nisso daí. Criança é criança, gente. Aí ia lá com a mãozinha, não mexe. Ia de novo com a mãozinha, não mexe. Ia apertar o botão, não mexe. Aí nós começamos a perceber, nós vamos viver a vida falando, não mexe. O que a gente fez? Tirou todos os bibelôs, subiu todos os botões coloridos, pronto. A gente não precisa ser o pai chato que corrige o tempo todo, pegando no pé, o tempo todo corrigindo. Não faça isso, você vai se tornar o chato. Então corrija calmamente, rapidamente, esporadicamente. Olha o que diz Colossenses 3:21, pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Sabe o que significa isso aqui? O pai que corrige o tempo todo, quando dá 5 horas da tarde, o filho pensa assim, nossa, já vem o chato. Verdade. O estraga prazeres chegou. O filho está desanimado. Porque o tratamento que o pai dá é uma irritação. O pai é um juiz de futebol, qualquer erro ele apita. Calmamente, rapidamente, esporadicamente. Então, se eu quero ser como o meu Pai Celestial, se eu quero ser um pai melhor, eu entendo como a cabeça do meu filho funciona, eu aceito o meu filho como ele é, eu disciplino o meu filho,
E quarto, eu preciso expressar amor para com os meus filhos. Amor. Cada um de vocês, se você é um pai, você ama os seus filhos, eu sei disso. Você expressa o seu amor para os seus filhos de uma maneira que você pensa que é apropriada. Mas o que você precisa fazer, se você quer ser um grande pai, é expressar amor de uma maneira que o seu filho entenda, não da maneira que você quer. Preste bem atenção, isso é muito importante. A gente expressa amor de uma maneira, mas as pessoas ao nosso redor entendem amor, geralmente, de outra maneira. É por isso que é importante você entender o seu filho, porque quando você entende o seu filho, você vai entender a maneira como ele recebe amor. Amor. Muitas vezes você quer expressar o seu amor dando presente, por exemplo. Algumas pessoas amam ganhar presentes. Algumas pessoas entendem que o eu te amo é quando elas ganham uma caixinha de presente. Ok. Mas outras pessoas não entendem dessa maneira. Aí você quer expressar amor dando um presente, e a pessoa não está entendendo que aquilo é uma expressão de amor. Ou a pessoa vai dizer assim, ok, que bacana esse presente, muito bonito e tal, mas na verdade eu queria, era a sua atenção. Eu queria o seu tempo. Mais do que um presente, eu queria jogar bola contigo. Mais do que um presente, eu queria assistir um filme com você. Você entende? A gente precisa entender como os nossos filhos recebem amor, cada um deles, de uma maneira diferente, e expressar amor dessa maneira, da maneira que eles entendem. Mas há algumas outras coisas que precisam ser esclarecidas a respeito de expressar amor. Há três maneiras como os filhos compreendem o amor, basicamente, três maneiras. A primeira maneira é afeição. Afeição é o toque, é o abraço, é o carinho, é o cafuné. Os pais de meninos normalmente privam os seus meninos desses toques, porque parece que na nossa cultura, abraçar, beijar, não é? Homem, pai, beijar filho, isso é prova de pouca masculinidade. Irmãos, eu venho de uma família extremamente afetuosa. Meu pai é um homem extremamente afetuoso. Meu pai gosta de toque, de abraço, de carinho, de beijo, não é? Lembro quantas e quantas vezes o meu pai trazia aquele pente, sabe aquele pente antigo, preto? Que andava no bolso, os homens usavam aquele pente no bolso antigamente, não é? Tirava do bolso e, não é? Andava no bolso. O papai chegava com um pente preto, entregava para a gente, para coçar as costas dele com pente, coisa gostosa, não é? Hoje eu peço isso às minhas filhas. Eu venho de uma família extremamente afetuosa, o toque nunca foi proibido. E vou dizer uma coisa para vocês, nunca me senti menos macho do que qualquer outro homem. Isso não fez de mim menos homem. Talvez, pai, a melhor coisa que você tenha a fazer hoje é chegar em casa, seu filho adolescente, ir até ele, dar um abraço, um beijo no seu filho. Pai, o que houve? E dizer, meu filho, eu te amo, vem cá, dá um abraço aqui no pai. Sabe? Porque os filhos entendem amor pela afeição, pelo afeto, não é? Pelo toque. Isso é gostoso, isso é bom. Segunda maneira de demonstrar amor, ou do filho receber amor, é afirmação. Afirmação. São palavras de afirmação. Cuidado com as palavras. As palavras destroem ou as palavras constroem. Pais que dizem, rapaz, você nunca vai ser nada na vida. Pelo amor de Deus, quebre isso.
Você tem que dar palavras de afirmação para o seu filho. Quando eu fui para a escola militar, cada prova que a gente faz na escola conta ponto para a nossa graduação, não é? São 500 alunos, e cada prova que você faz, você vai, se você se der bem nas provas, você vai subindo, e você é o 01 da turma. Quem tira a melhor nota é o 01. É uma competição saudável, mas extremamente difícil. Extremamente difícil. Dependendo da sua pontuação, se você for o último da turma, você vai para um cantão desse aí do Brasil, no meio da mata. Ou você escolhe o lugar para onde você quer ir, se você é o 01 da turma. Então, quando eu cheguei na escola e fazia as provas, aí eu ligava para minha mãe: mãe, tirei nota tal. Aí, mamãe falava assim: ah, meu filho, está muito bom, que bom, mas pode melhorar, hein, filho? Ó. Aí, segunda vez: mãe, nota tal. Filho, está bom, coisa boa, filho, mas pode melhorar, hein? Aí eu fui ficando com aquilo na cabeça. É verdade, né? Eu tirei 8,73. Pode melhorar, pode ser 9 e pouco, pode ser 10, né? E aí eu comecei a pensar: é verdade, pode ser melhor. Se eu quiser estar lá em cima, né? Se eu quiser ter uma boa colocação, é de 9 para cima. E aí comecei a trabalhar em função daquelas palavras de afirmação. Pode ser melhor, pode ser melhor. Vamos trabalhar, você pode ser melhor. Você entende como muitas vezes os filhos recebem dos pais um amor? É o pai dizendo: meu filho, está bom, muito bom, mas pode ser melhor. Você pode dar mais, você pode subir mais. Você entende? Palavras de afirmação. Salmo 145, 14. Ele ajuda, Deus ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Essa é a sua função, pai, com o seu filho: ajudá-lo, afirmá-lo. E terceiro, nós expressamos amor por afeição, por afirmação e por atenção. Atenção, os filhos precisam de atenção, de olho no olho, de tempo de qualidade. Os filhos precisam disso, tempo de qualidade. Você olhar para eles, você conversar, você se interessar pelos assuntos deles. O que eles estão assistindo na TV? Procure saber. O que eles estão vendo na internet? Procure ver. Procure gostar do que ele gosta, ou pelo menos entender o que eles gostam. Isso é atenção. Então a gente precisa expressar amor pelos nossos filhos. 3 maneiras: afeição, afirmação, atenção. Quinto e último, se eu quero ser um pai melhor, eu entendo, eu aceito, eu disciplino, eu expresso amor, e eu preciso ser coerente com os meus filhos. Coerente. Salmo 145, versículo 17: o Senhor é justo em todos os seus atos, fiel em tudo que faz. Ou seja, Deus é coerente. Você está ensinando o seu filho o tempo todo, o tempo todo. Seu filho está aprendendo com você o tempo todo, através do exemplo, através das palavras, mas muito mais através do exemplo, não é? Você canta domingo aqui na igreja, a gente até nem canta mais esse cântico, mas a gente canta aqui na igreja: rompendo em fé. Aí o filho: olha, meu pai é um homem de fé, olha como ele canta rompendo em fé. Aí segunda-feira o pai está desesperado, puxando o cabelo: eu não sei o que eu vou fazer, a minha vida está uma desgraça. Aí o filho olha: não, mas cadê aquela fé de ontem? Ah, fé a gente só tem na igreja. É isso que eu aprendi com meu pai: fé é um negócio para a gente usar na igreja. Na vida a gente é desesperado. Você entende? A gente está ensinando o tempo todo. A gente tem que ser coerente. Provérbios 20, versículo 7: como são felizes os filhos de um pai honesto, direito, um cara coerente. Como é que você demonstra honestidade, coerência? De 2 maneiras. Primeiro, não se faça de perfeito. Não se faça de perfeito.
Talvez uma boa coisa que você tenha que fazer nesse Dia dos Pais é pedir perdão ao seu filho pelos erros que você cometeu. Pedir perdão. Segundo, guarde as suas promessas. Se prometeu, cumpra. É melhor não prometer, mas se prometeu, cumpra. Cumpra. Eu muitas vezes me privei de fazer promessas às minhas filhas, porque eu não tinha certeza se eu poderia ou não cumpri-las. Eu quero ser coerente com a minha palavra, eu quero ser coerente com aquilo que eu falo, eu quero que elas entendam. A palavra do meu pai é uma palavra coerente, meu pai é um homem honesto, meu pai é um homem coerente, o que ele faz é o que ele diz, o que ele diz é o que ele faz. Ele não tem um discurso e um comportamento, o comportamento dele é de acordo com o discurso dele. Domingo de manhã, escola dominical, o pastor chegou cedo. Quando ele entrou no templo, ele tomou um choque. Tinha um fogão no canto, bateria chegada para lá, o fogão, uma geladeira, um sofá, duas crianças brincando no sofá, uma mulher arrumando uma cama no canto, no púlpito. E ele observou, era a irmã, membro da igreja. Irmã, mas que loucura! O que é isso? É que vai ter teatro aqui hoje? Não, pastor, eu me mudei para a igreja. Que é isso, irmã? Me mudei para a igreja, agora eu vou morar na igreja. A irmã não pode. A irmã foi despejada? Não, nossa casa está lá direitinho. Não fomos despejados, não. Mas eu vou morar na igreja. Mas por quê? Pastor, porque na igreja o meu marido é um homem maravilhoso. Na igreja o meu marido é um homem carinhoso. Ele anda de braços dados comigo, ele trata as crianças com educação, com carinho. Agora quando ele chega em casa, pastor, esse homem vira um demônio. Eu quero esse homem que está aqui da igreja, então eu vou morar aqui na igreja. Você entende? O que ela está dizendo? Esse homem é incoerente. Ele é um na igreja e ele é outro na vida. Que tristeza quando os filhos não têm certeza quem é o pai. Papai, se você quer ser um pai melhor, entenda a cabecinha do seu filho. Aceite o jeito que o seu filho é. Discipline o seu filho. Expresse amor por ele de várias maneiras e seja coerente. Irmãos, a gente ora muito por avivamento, não é? Quero que a igreja seja avivada. Isso é muito bom, mas sabe qual é o conceito de avivamento para mim? Acho que um bom conceito de avivamento é Malaquias capítulo 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se a gente quer ter uma terra abençoada, nós temos que ter pais e filhos com os corações reconciliados um com o outro. Pais e filhos andando cada vez mais unidos, abençoados, felizes. Isso é sinal da bênção de Deus. Essa é a minha definição de avivamento espiritual. Pais e filhos, um mesmo coração. Eu gostaria de ver isso acontecendo aqui na segunda igreja. O coração dos filhos se convertendo ao coração dos pais. O coração dos pais se convertendo ao coração dos filhos. Nenhuma igreja é mais forte do que as famílias que existem nela. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nenhuma nação é mais forte do que as famílias daquela nação. E a gente está num tempo em que as famílias estão sendo atacadas. Parece que existe um projeto de poder na nossa nação em curso. Um grupo que tomou de assalto a nossa nação.
para dominá-la, para extrair dela toda a riqueza possível, todo o dinheiro, todo o ouro possível. E observe bem, esse projeto de poder, um dos itens dele passa pelo enfraquecimento das famílias. A definição de família hoje no nosso Brasil não é mais um homem casado com uma mulher. Estão destruindo a figura do macho, do homem, destruindo a figura do homem. Homens machos estão sendo destruídos, essa figura. Nós precisamos nos posicionar, homens assumindo a sua posição de liderança, cabeça, chefe. É você, pai, é você, pai, é você, pai, é você, pai. Se você quer um filho seguro, firme, é você, pai. Não é a mãe, é o pai que precisa dar esse apoio. A gente está trabalhando para isso. Toma, Deus, em tuas mãos as nossas famílias, a figura dos nossos pais. Restaura, Deus, pais firmes, seguros, que assumem sua postura como líderes da família, chefes da família, que lideram a esposa, que lideram os filhos, não como um tirano autoritário, mas com amor, com firmeza, com coerência. Dá a tua bênção, meu Pai, por favor. Nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.